Oi pessoal, hoje eu quero falar de abandono. Esse aqui é o Tigrão, vem cá Tigrão. Eu tenho 4 gatos adotados. 4 gatos resgatados, digamos assim, né? Tenho um macho e 3 fêmeas. Todos que eu resgatei da rua correndo risco. Esse que estava aqui comigo, esse amarelinho com branco, ele estava ali no lixo, aqui perto. E ele... nós tínhamos outras 2 gatinhas que eu havia adotado. Essas realmente eu adotei. E... é o dia todo isso. Essas 2 realmente nós adotamos. E a gente estava criando com maior amor, né? Uma tinha... esqueci o nome agora. Rinotraqueite, né? Para quem não sabe, rinotraqueite é como se fosse uma gripe, mas que não cura, né? O gato vive espirrando para sempre. E elas eram irmãs, e a outra não tinha. Era bem mais saudável, parecia mãe e filha. Era o dobro de tamanho, de uma para outra. Mas nós cuidávamos das 2 com maior amor. E a que era doentinha, a que tinha rinotraqueite, ela era raquítica, ela quase não crescia. Ela era muito magrinha, muito miúda. E então, a outra já era bem grandona, gorda. Então a gente levou, castrou, tava peluda, bem gordinha, né? E a outra era mais magrinha, mais fraquinha, mas era muito amorosa, um amorzinho. E uma chamava, a gordinha chamava Maria, a outra chamava Clara. E a Maria, gorda, peluda, né, que era castrada, ela ficava muito atrás de mim, queria colo o tempo todo. Era igual a criança, ficava pedindo colo, ficava assim, ó, mordendo meu pescoço, né, queria carinho, e a gente dava maior amor, né? E um belo dia eu tava ali trabalhando e saí de perto um pouquinho, e nesse meio de tempo, coisa de menos de 5 minutos, poucos minutos, ela desapareceu, né, completamente. Ela foi pra frente da loja e sumiu. Na minha cabeça, alguém parou um carro e puxou, porque ela era linda, gorda, e ficava todo mundo assim, ai, que gata bonita, dá pra mim. E nesse meio de tempo ela desapareceu, e no mesmo instante que a gente deu conta, a gente começou a procurar e rodar ruas do bairro. Andamos o bairro inteiro, saímos até do bairro. Eu procurei por uns 3 dias, de manhã à noite, acordava cedo, ia procurar, ia dormir tarde procurando, e ela evaporou, né? E minha filha ficou muito abalada. Minha filha gosta muito dos bichinhos. E no primeiro dia do sumiço dela, quando eu tava procurando, comecei a procurar, eu vi que tinha um gatinho ali, num pouco de lixo ali, procurando comida. E uns 4 a 5 caramelos tentando atacar o bichinho. E eu fui lá espantar os cachorros. Só que conforme eu ia espantar os cachorros, o gatinho também se assustava e corria, se embrenhava no meio dos matos. E daqui a pouco, quando eu olhei, de novo os cachorros estavam latindo ali. Eu falei pro meu marido, acho que tem um gatinho ali, os cachorros estão tentando atacar. Aí meu marido foi lá e conseguiu resgatar e trouxe pra loja, trouxe pra cá, né? Foi com um pote de ração. Ele pegou o gatinho pelo estômago, né? E o gatinho veio, e hoje em dia tá um gatão que tá aqui, que é o Tigrão. A gente batizou de Tigrão. A gente já levou, já castrou, come o dia inteiro, tá forte, tá saudável. E assim, poucos dias depois que a gente resgatou o Tigrão, nós resgatamos outras 3 fêmeas. O Tigrão era o macho, nós resgatamos 3 fêmeas, que eu vou mostrar já para vocês. Uma cinza, que nós demos o nome de Isabel Cristina. Uma siamesa, que tem o nome de Tereza Lara. E uma
bem pretinha, que tem o nome de Pantera. Todos resgatados da rua. A Pantera, ela estava na rua, no outro bairro, e uma moça, né, estava desesperada atrás de alguém para cuidar. E eu me prontifiquei, né, me propus. Ó, essa é a Pantera. A Pantera até aceita um carinho, um beijinho, mas desde que ela esteja no chão. Ela não gosta de colo, ela foge. A gente pega a força assim, dá beijinho, mas é pegar e ela fugir. Ela não gosta de colo. A Pantera, essa daqui, a moça estava desesperada, querendo doar, e eu não tinha uma pretinha, né? Aí eu falei assim, então traz pra mim. Aí ela trouxe e ficou aqui. Sendo que quando eu falei assim, traz a pretinha, deixa estar que até então eu só tinha o Tigrão, que eu tinha resgatado ali, meu esposo tinha resgatado. Só que no mesmo dia que a moça me ofereceu a Pantera, essa pretinha, nós resgatamos outras duas. Uma mera coincidência, nós fomos numa casa, passamos numa rua e tinha duas filhotinhos na rua de trânsito, onde passa ônibus. E minha filha falou, olha mãe, que gatinha bonitinha. E um senhor que estava lá olhou pra gente e falou assim, vocês querem? Pode levar, tô doando. Aí um garotinho falou assim, pode levar, porque ele já doou a mãe. Gatinhos miudinhos. Tinha mais pulga do que gato. Miudinhos, magrelinhos, assim, no cantinho, na rua, onde passa ônibus e caminhão o dia todo. E não iam resistir, eu sei disso. Aí a gente pegou, eu peguei e trouxe. Uma era a cinza, que é a Isabel, e a outra, a siamesa, que é a Tereza. No mesmo dia que a moça trouxe a pretinha. Então a gente acabou ficando com 4. Assim, nós ficamos com 5, porque ainda tinha a Clara. A Maria tinha desaparecido e tínhamos a Clara, que infelizmente um mês depois desapareceu, misteriosamente igual a Maria. Ela ficava zanzando por aqui, mas não ia longe. E um dia eu saí, estava aqui pela calçada e do nada ela sumiu. Né? Ela não era de sair, não era de ir para longe. E eu fiquei procurando, sumiu. Os outros vivem trancafiados. Às vezes eu tenho até pena, porque aqui é muito quente, mas eu deixo presos dentro da casa aqui, porque eu não quero que sumam, né? Aí estão ali brincando. Aí eu não quero que sumam, então eu prendo. Aí tem uma que vai castrar amanhã, as outras estão para castrar assim que virar o ano. E são os amores, né? Aí eu vim aqui falar de abandono. Gente, por que será que existe tanto bichinho abandonado, assim como existe, infelizmente, pessoas também, né? Eu já vi pessoas sendo abandonadas, crianças, e é uma coisa triste, muito triste, muito triste. Tem um familiar, um parente de um familiar nosso, que cria uma criança que foi abandonada pelos pais. Os pais na época, era uma criança que tinha na faixa de uns 2 anos de idade. Os pais, não necessariamente os pais, né, mas os avós. Os pais, eu não me recordo o que aconteceu com eles, mas a criança estava sob os cuidados da avó e tinha outros familiares. E os familiares, as pessoas não queriam a criança. É uma coisa assim, é muita falta de amor, falta de Deus. Falar que não quer uma criança é um anjo. Então, né, como eu estava falando, eu já vi vários vídeos, várias histórias de abandono, né? Aí, graças a Deus, essa criança está sendo bem cuidada. E
E animais? Animais nem se fala, né, gente? Meu Deus, como o povo gosta de abandonar animais, principalmente gatos, né? Tem uma senhora aqui perto que ela tem na casa dela muitos gatos, para mais de 30, mas isso aqui o pessoal abandona. O pessoal joga lá no quintal dela, abandona na porta dela, aí ela alimenta porque fica com pena. Com isso tem para mais de 30 gatos na casa dela e ela ainda cuida dos animais de rua. Ela vê assim cachorro na rua, né? Aí ela alimenta, se for fêmea ela leva para castrar. Ela é um anjo aqui, né? Aí ela leva para castrar as cachorras, as fêmeas, os gatinhos ela alimenta. Gente, eu fico com muita pena. Eu não tenho condições. Se eu tivesse, eu ia catando igual minha filha. Minha filha passa na rua, vê um animal com uma cara de triste, ela já quer trazer para casa. Vê um gatinho, um cachorro, ela quer trazer. Infelizmente nós não temos condições, né? Mas o que eu posso fazer pelos 4 que eu tenho aqui, eu faço. Eu ainda tenho 2 cachorros na minha casa. Na minha casa tem 2 cachorros e aqui no meu trabalho tem 4 gatos. O que a gente pode fazer, a gente faz. Tem um terreno aqui, baldio, né? Mas ele é murado, aí o pessoal pega e abandona os bichinhos ali. Aí quando a gente vê os bichinhos com fome, a gente leva ração, leva água, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas é muito triste ver os bichinhos abandonados, né? Vou mostrar aqui os meus gatos para vocês. Tava tentando virar a câmera, mas não consigo, então vou mostrar assim mesmo. Isabel Cristina, Tereza Lara, Pantera, Tigrão. Esse é o Tigrão. O meu gordo. E aqui estão todos. Eles são os amores, os meus amores. E foi isso, gente. Esse é o meu vídeo, né, de hoje. Espero que tenham gostado. E aguardo vocês na próxima. Beijo, fiquem com Deus.